Domingo passado, o irmão Alexandre falou de um homem rico, Jó. Vou falar de um outro homem rico. Deus fez grandes elogios a Jó, como vimos domingo passado. A minha pergunta é, será que Deus teceu elogios a este homem rico desta noite? Quero falar sobre Salomão, desses minutos que nós temos. Rei Salomão. A homilética chamaria esta mensagem como sermão biográfico. Portanto, quero fazer alguns recortes históricos da vida de Salomão. Toda a vida de Salomão, se você quiser conhecer, ela se encontra nos 11 primeiros capítulos do livro de 1 Reis. Alguma outra coisa bem resumida de Salomão está no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Mas a história completa dele está nesses capítulos de 1 livro dos Reis. Evidentemente que não dá para nós lermos tanto material assim, o nosso tempo é exíguo, por isso que vamos tirar alguns recortes para trabalharmos. Queria propor uma tese para você nesta noite, e os livros e os textos que vamos ler, portanto, no desenvolvimento desta mensagem, você vai ter esta tese em sua mente. Qual é a tese? Pediu, recebeu, mas não usou. Deu para decorar? É fácil. Pediu, recebeu, mas não usou. Tudo que formos falar e ler, você não vai deixar perder essa tese na sua mente. Pediu, recebeu e não usou. Ainda à guisa de introdução, quero fazer duas observações. A primeira é um recorte, um retrospecto histórico breve, para nos localizarmos melhor nesse momento que vamos trabalhar. Israel viveu um período chamado período dos juízes. Não era um juiz de toga, como nós temos em mente. Ele resolvia problemas civis, sim. Mas eles eram levantados por Deus para serem libertadores. Portanto, eles eram mais generais, comandantes, do que juízes, embora sejam chamados de juízes. Nessa época, evidentemente, não havia rei. O último versículo do livro de Juízes traz exatamente esta informação. Nesta época, Israel não tinha rei, portanto, cada um fazia o que bem entendia. Esta é basicamente a informação do último versículo do livro de Reis. Israel olha para o lado, olha para o outro, só via Samuel. Já entramos no livro de Samuel. Samuel já era velho, ele era juiz, ele era um sacerdote, ele também era profeta. E já estava ficando velho. E o povo pediu um rei, você conhece a história. Deus deu Saul para o povo de Israel. Saul governou as 12 tribos, não conseguiu unificá-las, não conseguiu formar um exército profissional. Começou bem o seu reinado, terminou tragicamente, você sabe muito bem, a ponto até de se suicidar em uma batalha, morreu ele nessa batalha. Não houve sucessão, não houve dinastia, porque Jonatas, seu filho, também havia morrido nessa batalha. Portanto, houve a vacância no trono de Israel. Davi já era um general reconhecido entre os israelitas e foi convidado para reinar. Ele reinou 7 anos em Hebrom, 33 anos no restante de Israel, portanto, reinado de 40 anos. Davi, embora muito desejoso de construir o templo de Jerusalém, foi impedido pelo próprio Deus, porque foi um homem que derramou muito sangue, porque
era necessário Davi guerrear com as nações inimigas. E Davi, portanto, para conquistar a hegemonia daquela região, ele teve que ir para a guerra. Ele teve que vencer os edonitas, teve que vencer os moabitas, teve que vencer os amonitas, e teve que vencer os filisteus, e teve que vencer os cananeus, o Eveu, o Eteu, o Perezeu, e todos os povos cananeus, amorreus, e Davi venceu todos eles. E Davi estabeleceu uma pax, semelhante à pax romana no primeiro século, um pouquinho antes do primeiro século. Uma paz à base da força, da espada, do exército. Davi fez isso. Portanto, já era velho, quase houve um golpe de estado, Adonias queria assumir o trono, Davi se apressou e colocou Salomão, filho de Batseba, no trono de Israel. Portanto, Salomão herdou um reino consolidado, estabelecido, e o que era grande ficou maior, porque Salomão expandiu muito o território do reino de Israel. Expansão territorial nunca mais atingida. O atual Estado de Israel cabe dentro do menor estado brasileiro, o estado de Sergipe, e ainda com alguns pontos de assentamento muçulmano. Portanto, nem toda região da Palestina hoje pertence a Israel. Na época do rei Salomão, atingiu uma grandiosidade. O texto diz que o território do reino de Salomão ia desde o grande rio Eufrates, portanto, extremo norte do Oriente Médio, lá na Síria. Se você tem um mapa bíblico em mente, você vai saber do que eu estou falando. Se não tem, vá para o mapa da sua Bíblia para você entender. Aliás, o leitor da Bíblia tem que ter o mapa da Bíblia na mão. Eu chamo de mapa mundi bíblico, porque não dá como ler a Bíblia citando os locais, você não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. A geografia bíblica é tão importante que há seminários no Brasil que tem uma disciplina específica de geografia bíblica, meses estudando só a geografia bíblica. Mas, partindo do pressuposto que você sabe a geografia bíblica, o reinado de Salomão chegou no extremo norte, lá na Síria, no rio Eufrates. Foi até o sul, ali no Negueb, fronteira já com o Egito. Ele vai do mar Mediterrâneo no oeste até a Cisjordânia no leste, onde hoje é Jordânia, que tem um acordo com Israel. Você vai visitar Israel, você passa para a Jordânia tranquilamente, sem problema. Se você quiser ir para a Síria, vai ter problema, porque não há acordo nenhum, nem diplomático, aliás, são inimigos históricos. Portanto, esta dimensão geográfica Salomão atingiu. E, portanto, eu queria ver com os irmãos alguns recortes históricos, porque eu tenho uma tese nessa noite que já anunciei. Pediu, recebeu, mas não usou. A segunda observação nessa introdução é a seguinte. Houve algum tempo em Manaus, muitos anos, aliás, uma empresa de pesquisa que fazia uma pesquisa de mercado, intitulada Top Mind. Ela chegava para um entrevistado e dizia assim: o que vem à sua mente quando eu digo a palavra educação privada, escola? Em questão de segundos, a pessoa tinha que responder, isto é, aquela determinada escola estava na sua mente, isto dizia alguma coisa em termos de mercado. Shoppings em Manaus, o que vem à sua mente? Aí você diz, isto é, um determinado shopping, isso diz alguma coisa em termos de mercado. A pergunta que eu vou fazer agora, um top mind, é o que vem à sua mente quando você ouve falar a palavra Salomão? O que vem à sua mente? Rei Salomão. Uma pesquisa de top mind. O que vem à sua mente? Alguns diriam assim, a sua riqueza. Foi um homem rico. Primeira coisa que vem à sua mente. Outros dizem assim, não, que eu não ouço falar a palavra Salomão, é a sua sabedoria. Vem na minha mente sabedoria. Alguns diziam até que vem à minha mente são as duas coisas juntas, porque ele era rico, porque ele era sábio, sabia administrar, portanto, com sabedoria ficou rico. Alguns até menos nobres
vão dizer, o que vem à minha mente quando ouço falar de Salomão, são seu harém, 700 esposas e 300 concubinas. Independentemente do que vem à sua mente, a gente precisa conhecer o que Deus pensa de Salomão. Se Deus fosse entrevistado, Senhor, o que vem à sua mente quando o Senhor ouve falar em Salomão? O que Deus diria? O que Deus responderia? Portanto, primeiro recorte histórico é capítulo 4, 1 Reis. Como eu disse, nós vamos trabalhar com os 11 primeiros capítulos, não vamos ler, evidentemente, fique tranquilo. Mas vamos fazer alguns recortes. O primeiro recorte histórico é o pedido de Salomão. Salomão fez um pedido, ele era menino ainda, novo, coroado rei, a nação grande, já era grande, já tinha outras nações subjugadas que pagavam impostos, portanto tinha um mercado a ser cobrado impostos, e Salomão se viu incapaz de tamanha tarefa. Ele, portanto, vai ser visitado por Deus e faz um pedido a Deus. Você sabe qual é o pedido que ele fez, não sabe? Capítulo 4, verso 29. Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. Portanto, Salomão pediu sabedoria. Deus falou assim para ele, um pedido que muitos gostariam de receber. O que você quer que eu vou te dar? E Salomão disse assim, eu estou vendo esse desafio tão grande, Senhor, eu preciso de sabedoria. Então ele disse, eu vou te dar sabedoria. E algo mais Deus deu a ele que revela um conceito de Deus neste momento inicial do reinado de Salomão. Ele disse, você ficou admirado, Salomão? Você jovem, esta maturidade, você pediu sabedoria, poderia ter pedido riqueza. Se parecesse um gênio na lâmpada, para a garotada, o que você quer? Eu vou te dar. Frega a lâmpada e pede que eu vou te dar. Quero riqueza, quero viajar para tal lugar. Você não pediu riquezas, portanto, eu estou assim, feliz com você. Então, vou te dar riqueza. Você também, como rei, e a maioria deles, se não todos, querem ver as outras nações subjugadas e ter seus inimigos vencidos. E você também não pediu isso. Eu fico admirado, Salomão, com isso. A sua maturidade, você não pediu a cabeça dos teus inimigos. Portanto, não pediu, mas eu vou te dar. Eu vou dar um upgrade nesse teu pedido. Pediu sabedoria? Eu vou dar um plus. Vou te dar riqueza e vou te dar os teus inimigos. Então veja que riqueza dada a Salomão foi um upgrade de Deus à vida dele. A riqueza não está atrelada à sua sabedoria. A riqueza veio pela ordem de Deus, pela mão de Deus. Não foi resultado dos negócios de Salomão. Não foi resultado da sabedoria, da inteligência mercadológica de Salomão. Deus deu a riqueza a ele. Você não pediu, eu vou te dar. Diz o texto, Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia da praia. A sabedoria de Salomão era maior do que a todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Estou lendo 1 Reis 4, 30, agora 31. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e de Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. E sua fama correu por todas as nações vizinhas. Então, primeiro recorte histórico deste nosso personagem, a sabedoria. E Deus deu a ele. O irmão está vendo aqui. Veja ainda na sequência do texto, o que Salomão fez, versículo 32. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota da
parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua riqueza. Falou de botânica, falou de zoologia, falou de provérbios de vida, falou de tudo. Aí você, com a tese em mente, você vai já começar a me questionar, mas como é que pode? Pediu, recebeu e não usou, se está aqui dito que as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a sabedoria deste homem, que ele escreveu 3.000 provérbios, que ele compôs 1.005 cânticos, que dissertou sobre plantas, que dissertou sobre o cedro do Líbano, que dissertou sobre os répteis, as aves, os animais e os peixes. Um homem desse, como é que pode não ter recebido e não usado esta sabedoria? Caminhe comigo e nós vamos chegar lá. Ele pediu, recebeu e não usou. O segundo recorte histórico, evidentemente que não dá para nós aprofundarmos mais que isso, é a riqueza de Salomão. É o top mind que eu estou reconstruindo aqui. Primeiro, vem à mente a sabedoria. A segunda é a riqueza de Salomão. Está no capítulo 10, portanto, de 1 Reis. O texto, para termos uma noção completa, é todo o capítulo 10. 29 versículos, não vamos ler, por questões óbvias, mas vou aqui pensar alguns textos desse capítulo para melhor elucidação deste segundo recorte histórico do personagem, que é a riqueza de Salomão. Vamos ler, primeiramente, de 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 9. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído. Até aqui, a rainha de Sabá ficou admirada com a sua sabedoria, não é isso? Todas as perguntas, ela trouxe tudo anotadinho. Tudo que ela perguntou, ele respondeu, grande sabedoria. Agora ela vai relatar, se impressionar com a riqueza dele. Verso 4. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, a comida de sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, seus copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria, porém eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos o viram. Não me contaram nem metade. Tu superaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados os homens que trabalham para ti. Bem-aventurados os teus servos que estão sempre te servindo, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou a Israel para sempre, por isso te estabeleceu como rei para executares juízo e justiça. Admirada com a riqueza dele, com os oficiais do palácio, como eles eram vestidos como príncipes. Agora eu quero que você perceba, antes de continuarmos, esse versículo 9. Eu tenho a impressão que Salomão não percebeu o que esta rainha percebeu. Veja o foco desta rainha ao reconhecer a sabedoria dada por Deus. Verso 9, repetindo.
ela louva ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor. Ela não louva a Salomão, ela louva ao Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por que, na cabeça dela, por que Deus colocou Salomão no trono de Israel? Por quê? Ela vai dizer: porque o Senhor amou Israel. Portanto, Deus colocou o melhor, por amor não de Salomão, mas por amor do seu povo. Deu sabedoria a Salomão, não porque ele era melhor do que Adonias, melhor do que Absalão, melhor do que os seus irmãos, porque amou Israel. Impressionante que a rainha percebeu isto. Salomão não percebeu isto. Porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso, te estabeleceu como rei. Para quê? Para executares juízo e justiça. Outra coisa que não pode ser da sua mente é esse versículo 9. Por que Salomão foi colocado como rei? Porque ele era um homem especial? Não. Deus o fez especial por amor a Israel, seu povo. E com que objetivo? Para que ele se tornasse rico, para que ele tivesse um harém de 100, de 1000 mulheres, para que ele aumentasse territorialmente o Estado de Israel, para que ele vivesse nababescamente? Não. Ele foi colocado, e foi colocado um homem sábio, um homem rico e um homem poderoso, para que ele pudesse o quê? Executar juízo e justiça. Não esqueça disso. O propósito do trono de Israel está aqui. Versículo 14, lá embaixo. Vai continuar a falar sobre a riqueza de Salomão. O peso do ouro que se levava a Salomão todos os anos, era de 666 talentos de ouro. As nações subjugadas pagavam impostos anuais, levavam em ouro, 15. Além do que vinha dos vendedores, das atividades dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez também 200 escudos grandes de ouro batido, cada um com 600 ciclos de ouro. Também fez 300 escudos de ouro batido, mandou fazer cada escudo de 3 minas de ouro. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano, no seu palácio, evidentemente. O rei fez ainda um grande trono de marfim. Enquanto que alguns pagam muito caro para fazer um dente especial de marfim, né? Salomão sentava em marfim. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e seu encosto era redondo no alto. Dos 2 lados havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Além disso, todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todas as taças do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha valor algum. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, como a de Hirão. Hirão era o rei fenício. A Fenícia era conhecida por serem especialistas em navegações. Eles faziam comércios. A cor púrpura, o tecido púrpura, eles que fabricavam, e eles negociavam por todo o Mediterrâneo. Era como se fosse a Marinha Britânica hoje. Era a frota mercante da Fenícia. E diz aqui no verso 22 que Salomão tinha no mar uma frota de Tarsis junto com a de Hirão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava trazendo ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Irmão, lembra da nossa tese? Pediu
recebeu, mas não usou. E a pergunta que talvez alguém esteja se fazendo, mas como não usou? Veja a riqueza aqui explanada em detalhes. A riqueza deste grande rei que suplantava, que transcendia a qualquer outro rei da sua época. Vamos continuar o texto. Verso 26. Salomão também juntou carros e cavaleiros, de modo que possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Parte deles formava a guarnição de algumas cidades e parte ficava próxima ao rei em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, quanto os sicômoros das campinas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e de Coá. Os comerciantes do rei os recebiam de Coá por preço determinado. Ele importava do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150, e assim, por intermédio desses comerciantes, eram exportados para todos os reis heteus e para os reis da Síria. Salomão criou a primeira agência aduaneira do Oriente Médio. Comprava, importava por um preço, exportava para os demais reis. Esta é a riqueza de Salomão. Qual é a sua opinião? Você aplaudiria Salomão? Aplaudiria sua sabedoria, sua riqueza? Aplaudiria o que ele fez? Você diria assim, meu filho, quero que você seja igual a este homem que o pastor pregou aqui até às 7:50, que a coisa vai piorar daqui em diante. Você quer ser igual a Salomão? Qual é a opinião de Deus acerca deste homem, irmãos? Qual é a pesquisa de Top Mind divina acerca de Salomão? Deus aplaudiria Salomão ou não? Próximo recorte histórico. O pecado de Salomão. Capítulo 11. Ele cometeu alguns pecados. Antes de começar o capítulo 11, quero trabalhar com um dos pecados que não aparecem à primeira vista. Está no capítulo 9, e você vai perceber que pecado é esse. Capítulo 9, verso 21. Estamos no terceiro recorte histórico da vida deste homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 21, diz assim, verso 20 a 22. E a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos israelitas, Salomão recrutou seus filhos que restaram depois deles na terra, aqueles que os israelitas não haviam conseguido destruir totalmente, para executarem trabalho forçado até os dias de hoje, até a escrita deste texto aqui. Ele conta a história do passado. Portanto, o que Salomão fez? Ele escravizou os cananeus, ele escravizou os amorreus, ele escravizou os heteus, os jebuseus, os perizeus. Qual era a ordem de Deus? E foi dito aqui, era expulsar. Não era para fazer nada contra esse povo. Salomão, verso 21, recrutou os seus filhos que restaram depois deles na terra, aqueles que os israelitas não haviam conseguido destruir totalmente. Para quê? Para os escravizar. Para os escravizar. Primeiro pecado de Salomão. Segundo, está no capítulo 12, verso 4. No capítulo 12, já estamos no final do Reino Unido, agora no reino dividido. O irmão sabe que a monarquia de Israel divide em dois momentos. O Reino Unido, Saul, Davi, Salomão. Com a morte de Salomão, começa uma nova fase na monarquia de Israel, com o reino dividido. Reino do Sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, Reino do Norte. Rei
do reino do norte, chamado Israel, Jeroboão, rei do reino do sul, Judá, Roboão, filho de Salomão. Jeroboão voltou do Egito fugido porque questionou Salomão na época, para não morrer, fugiu para o Egito. Quando Salomão morreu, ele voltou do Egito e já estava Roboão no trono. E ele procurou Roboão e disse: Roboão, o teu pai fez um negócio muito difícil para a gente. Assim. Ele impôs pesados encargos sobre os israelitas, escravizou os cananeus, os amorreus, colocou-os em trabalhos forçados, mas os israelitas trabalharam a pão e água, impostos elevados, altíssimos. Alivia um pouco a mão que o povo está sobrecarregado. Só não somos escravos porque não leva esse nome, é quase escravo. Veja o versículo 4. Teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. E Roboão fez o contrário. Ele disse: se meu pai impôs pesado jugo, eu vou agora aumentar mais ainda. Portanto, Salomão, para bancar o seu palácio, para bancar o custo do Estado, Salomão impôs escravidão em Israel com os povos subjugados e trabalho semi-escravo no próprio povo de Israel, pagando altíssimos impostos e julgos que não se viu até então. Nessa época, o reino de Salomão era um reino riquíssimo, como nós vimos. Na linguagem de hoje, um PIB acima do da China, em época pré-pandêmica. Salomão fazia negócios internacionais. Para bancar um Estado pesado e caro, ele teve que escravizar e teve que aumentar muito o jugo da nação de Israel. Mas o maior desses pecados não são esses. Você vai descobrir aqui no capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Aqui começa a derrocada deste homem. Aqui começa o declínio de Salomão. Afora a escravidão dos cananeus, afora o pesado jugo do próprio povo, e muitas vezes trabalho semi-escravo para bancar um estado pesado e caro. Você viu aqui que Salomão amou muitas mulheres. É uma das formas dele ser conhecido. Homem de muitos amores, muitas mulheres. Ele teve 700 esposas. Portanto, eu fiquei imaginando assim, e não deve ser muito diferente disso, ele teve 700 casamentos. Não já pensou nisso? 700 casamentos. 700 luas de mel. A filha de Faraó teve um palácio para ela. As demais não se entram em detalhes, mas 700 esposas e as rainhas não moravam junto com os reis. Lembra de Esther, que teve que pedir permissão para ter acesso ao rei, morava em outra casa. As rainhas moravam assim, casa separada, porque os reis tinham várias mulheres. Se morasse com uma, como é que traria a outra? Então, cada um mora na sua casa e eu escolho a que eu quero hoje. Eles faziam assim. Portanto, imagina um palácio desse. 700 palácios eu acho difícil, porque Israel não é tão grande. Se for como CAC, 4 pessoas por 4 esposas por 4, imagina o tamanho ainda assim desse palácio.
superem muito o Palácio de Versalhes, superem muito o Palácio dos Czares russos. Portanto, a primeira maneira de alguém lembrar de Salomão é exatamente esse aspecto de que ele amou muitas mulheres afora, não estou nem falando das concubinas, que não tinham muito valor. Que mulheres são essas? São da igreja? Ele casou com mulheres da igreja? Não. Ele casou com mulheres das outras nações ímpias. Casou com a filha de Faraó. Casou com mulher moabita. E aqui está no plural, porque foram várias moabitas. Faraó apenas uma, né? Amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Portanto, ele casou com mulheres daquela região. Mulheres que tinham seus deuses, mulheres que tinham seu culto, tinham sua cultura, mulheres que Deus já havia proibido os judeus, os homens, de casarem-se com elas, porque Deus já havia predito que elas e a mulher têm esse poder de desviar o coração do homem. Mas Salomão não quis saber disso, diz o texto do final que nós lemos, do versículo 2, mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente, mesmo sob o risco de ter seu coração desviado de Deus e do seu projeto. Agora, por que Salomão casou com tantas mulheres assim? Já pensou nisso? A resposta natural, superficial é, porque ele amou muitas mulheres, ele era um camarada dado a essa área. Ele gostava de mulheres. Isso é uma resposta, eu diria, não completa. Shalomon, a raiz de Shalomão é Shalom, é paz. Salomão, diferentemente de seu pai, que derramou sangue para manter a pax judaica, por assim dizer, Salomão não precisou entrar em guerra para manter o seu reino e expandi-lo. Ele não fez isso. O Shalomon, ele não precisou entrar em guerras. Como é que ele conquistou? Como é que ele manteve o reino herdado por Davi e ainda o expandiu? Através dos acordos internacionais que ele fazia ao casar-se com as mulheres das outras nações. Por isso que ele casou com a filha de Faraó. Não era assim que os reis da Idade Média faziam? Não é assim que o Henrique VIII, o rei da Reforma Protestante na Inglaterra, século XVI, ele se casou com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola. Portanto, Inglaterra e Espanha tinham um acordo de paz internacional, ninguém mexia. A França, um eterno inimigo, não mexia com a Inglaterra porque tem a Espanha entre eles. Não dá para mexer, porque o Henrique VIII casou-se com Ana Catarina, com Catarina de Aragão, a princesa espanhola. E os reis faziam esses acordos internacionais para viabilizar o comércio e para haver paz entre as nações. Salomão disse assim: eu vou fazer dessa forma. Eu vou me casar com a filha de Faraó e vou estabelecer, ao invés de Faraó ser meu inimigo, agora ele vai ser meu sogro. Ele vai ser da minha família, eu da dele. Ele não vai entrar nunca em guerra comigo. E assim ele fez com as demais nações. Você diz assim: pastor, como é que ele pediu, recebeu e não usou? Isso não é sábio? Isso não é inteligente? Fazer acordos internacionais sem derramamento de sangue? Essa prosperidade dele, a pergunta é, isso tudo que você está pensando, mas a que preço? A que preço conquistar a prosperidade? A que preço aumentar territorialmente o reino? A que preço Salomão enriqueceu? Ao preço da crítica divina. Deus não aplaudiu, porque Deus reconheceu que Salomão pediu, recebeu e não usou. Porque riqueza, ele não precisaria de sabedoria. Porque Deus já disse que deu a ele. Por isso que, no começo da nossa fala, Deus diz assim: você pediu sabedoria? Gostei do seu pedido. Oração corretíssima. Eu vou dar um plus para você, vou te dar riqueza e vou te dar teus inimigos, olha só. São coisas separadas, são coisas distintas.
Portanto, a prosperidade dele não é resultado da sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão com um propósito, que a rainha de Sabá, lá da Etiópia, lá da África, lá do chifre da África, conseguiu perceber, mas Salomão não. Ela conseguiu fazer a leitura e dizer: Deus amou este povo, te colocou sobre ele o melhor que existia, te habilitou para que você estabelecesse o juízo e a justiça. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Portanto, Deus, ao contrário de nós, ele não bate palmas para Salomão. Ele não aplaude Salomão, ele não aprova Salomão. Ele diz: Salomão, você errou. Mas, Senhor, veja o reino. Não foi assim que Saul disse para Samuel? A ordem divina era acabar com os amalequitas, acabar com tudo. Deus não queria nada deles, inimigos históricos de Israel. Mas Saul viu aquelas vacas, viu os despojos tão ricos e trouxe para Israel os despojos da guerra que não era para trazer. E Samuel disse: Saul, como é que foi lá? Tudo bem? A incursão militar? Perfeito, está tudo resolvido, conforme Deus mandou. Mas esse balido aqui que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo um mugido aqui, rapaz, que história é essa? Não, é porque eu trouxe, porque era um pecado, né? Era um pecado matar aquelas vacas, rapaz. Aquele leite sem lactose daquelas vacas, aquela coisa de primeira qualidade, era um pecado matar aquilo ali, destruir tudo a fogo. Eu trouxe, mas eu trouxe para sacrificar a Javé. Não é assim que alguns fazem? O irmão me disse: pastor, estou tão triste com as igrejas de hoje, com a minha inclusive. Faz rifa na igreja. Rifa e diz assim: rifa para missões. Sorteia aqui uma cesta básica e vende a rifa de R$1. Mas é para um bom motivo, irmão. Mas é um jogo de azar, né? A rifa no Brasil não é estabelecido. Mas é para missões. Pode fazer rifa para missões? Não pode. A igreja pode receber dinheiro escuso, porque vai terminar a obra de tudo que é lugar que a igreja quer fazer? Não pode. Portanto, os fins não justificam os meios. Foi isso que Samuel disse para Saul: era para você ter obedecido, porque obedecer é melhor que sacrificar. A que custo, Saul, você trouxe? A que custo? Mesma pergunta que Deus fez para, talvez tenha falado com Salomão: Salomão, a que custo, Salomão? Eu estou vendo teus palácios, esse ouro todo, esse trono, rapaz, que nenhum rei tem, degraus com leões e de marfim revestido de ouro, ninguém tem essa cadeira especial. O senhor gostou, Senhor? Não gostei, porque não foi para isso que te coloquei sobre Israel. Porque eu sei da opressão, irmãos. Não é à toa que a Bíblia retrata Deus de pai dos órfãos e das viúvas. Deus combate a injustiça social. Essa foi a profecia de Amós, no século 8 a.C., com o norte de Israel, com o reino do norte. A injustiça, rico oprimindo o irmão pobre. Foi isso que aconteceu no pós-exílio. Os judeus que voltaram ricos para ajudar, oprimindo os pobres, emprestando dinheiro a juros para o pobre para construir o seu casebre. E os profetas como Esdras, como Ageu, como Zacarias, profetizando contra essa injustiça social. Deus é um Deus da justiça. Portanto, Salomão não fez justiça como a rainha de Sabá havia feito a leitura. Não fez justiça. E o que ele fez? Desobedeceu a Deus. Mas não foi uma boa estratégia, Senhor? Não derramei uma gota de sangue. Veja o tamanho desse reino. Veja a riqueza. Veja o nome de Israel temida no Oriente Médio. Nós somos senhores da Síria.
somos senhores do Líbano, somos senhores da Arábia Saudita, de Midian, da Península do Sinai, somos senhores do Egito, não há ninguém que suplante o poder de Israel. Finalmente nós somos protagonistas da história. Para alguns isso é motivo de aplauso, mas Deus não vê como vê o homem, como diz a Bíblia. Deus não vê como vê o homem. Portanto, Deus não aplaude Salomão. Ele vai continuar descendo a ladeira aqui, verso 3. Ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. Na velhice, e a ladeira continua a descer, na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Pediu, recebeu, mas não usou para o propósito que Deus havia dado para ele. Não usou. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão seguiu, veja a idolatria de Salomão. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, é uma deusa fenícia. E a Milcom, a abominação dos Amonitas, leste do Mar Morto, inimigos históricos. Verso 6, assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi seu pai. Neste tempo, Salomão edificou um altar a Camus, a abominação dos Moabitas. Veja, as nações, de onde eram as mulheres? Das nações que Salomão construiu em Israel. Ele construiu altares para esses deuses. Ele construiu altares para Astarote, altares para Milcom, altares para os deuses que aqui são citados. Vamos continuar o texto. Assim Salomão fez, verso 6, o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo como havia feito Davi seu pai. Nesse tempo Salomão edificou um altar para Camus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Moloque era um deus que recebia sacrifícios humanos. Moloque. Assim como Baal, profetizado pelos profetas menores e maiores. O que Salomão fez? Era um homem sábio. Usou a sabedoria para quê? Ele, além de colocar altares a esses deuses, ele sacrificou. Neste tempo, verso 7, Salomão edificou um altar a Camus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Ele não usou a sabedoria que Deus deu a ele. Usou bem a riqueza. Deus não tirou o plus que deu a ele. Dominou todas as nações, não tirou o plus que deu a ele. Mas o que ele exatamente havia pedido, ele não usou. Porque terminar a vida assim é dizer assim: você está querendo enriquecer, a que preço? A pergunta é: a que preço? A que preço? Vale a pena ter Salomão como projeto de vida? Essa riqueza, esta opulência, esta majestade que suplantava as demais, vale a pena? Vale a pena ficar no top mind da sociedade e não se preocupar com o que Deus pensa de você, do que Deus pensa da sua trajetória? A que preço buscar colocações sociais, econômico-financeiras,
e abdicar da vida com Deus, vale a pena isto? Versículo 9 vai dizer que não. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, para que lhe aparecera 2 vezes, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Não obedeceu. Não vale a pena. Qual a consequência do pecado de Salomão? Deus reprovou. Essa é a grande verdade. Deus reprovou a vida de Salomão. Qual consequência? Verso 11. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão, com esse texto aqui, você entende a razão teológica da divisão do reino. Por que dividiu o reino entre reino do norte e reino do sul? Não era um reino unido na época de Davi? Por que dividiu? Resposta teológica: pecado de Salomão, pecado de idolatria. Desviou seu coração a Deus porque queria ser rico, porque queria expansão territorial, porque queria ser o nome notório, porque queria ficar no top mind da sociedade, porque queria aumentar o produto interno bruto do reino de Salomão, porque ele queria aumentar as exportações, porque ele queria fazer relações internacionais, porque ele queria ser o dono do mundo. A que preço ele conseguiu isso? Preço de ser reprovado por Deus, porque o objetivo da sabedoria não era para isso. Era para reinar o povo com justiça, com equidade, levar o povo à adoração a Deus. Ele fez o contrário. Colocou altares das mulheres que haviam trazido os seus deuses, e ele mesmo terminou a vida sacrificando a esses deuses. E deuses, como diz o texto, adjetivados, né? Abominação. Abominação. Abominação dos amonitas. Moloque, a abominação dos amonitas. Todos adjetivados negativamente. Portanto, preço e resultado do pecado. Todo o reino que ele construiu agora vai ser rachado. Tudo que ele construiu, todo o patrimônio de uma vida, toda a glória agora vai ser rachada pelo meio, por assim dizer. Não foi exatamente no meio, né? Porque são 10 para o norte e 2 tribos para o sul. Esta é a razão teológica da divisão do reino de Deus. No Reino Unido de Davi e de Salomão, um reino imbatível. Agora, no reino dividido, quando divide agora no capítulo 12, começa a segunda etapa da monarquia com o reino dividido. Esse período vai durar 200 anos. 200 anos. Vem Tiglat-Pileser, da Assíria, na Mesopotâmia, invade Samaria, leva alguns, traz gente de todo lugar e miscigena, acaba com a identidade, acabaram as tribos, ninguém sabe onde estão. Ele tenta descer para Judá e Deus protege Jerusalém com a vinda de Senaqueribe, na época de Ezequias, protege, que Deus protegeu Jerusalém. Beleza. Da destruição do Reino do Norte, em 722, para a destruição do Templo de Jerusalém, em 586, passaram 130 anos. Portanto, 130 anos depois, agora o império era a Babilônia, Nabucodonosor vem, invade Judá e primeira leva em 605, 597, ele vai Daniel, vai Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai Ezequiel, e em 586 Zedequias rompe com a Babilônia, e ela sitia Jerusalém durante 2 anos, mata muita gente de fome, destrói a cidade e o templo. Resultado dessa história trágica,
está aqui, ó, capítulo 11, do pecado de Salomão, porque dividiu o reino. Quando dividiu o reino, fragilizou as tribos. Enquanto estava o reino unido. Não foi assim com a família de Davi? Família unida, coesa, até que Davi, senhor do mundo, na época que os reis iam para as guerras, não foi, cabeça vazia, oficina de Satanás, olhou do seu terraço, viu a mulher, enamorou-se dela. Você conhece a história. Do pecado de Davi com Batseba, Davi rachou a família dele. Escute isso. Rachou a família dele. Depois do pecado de Batseba, primeira consequência do pecado, morre o filho de Batseba. Depois, Amon, filho de Davi, força sexualmente com Tamar, sua irmã, estupra a irmã. Depois, Absalão mata Amon. E depois, Absalão quer e consegue destituir Davi do seu trono. Davi teve que fugir de Salomão. Uma decadência a olhos vistos da família de Davi por causa do pecado com Batseba. A que preço, irmão? A que preço? Não vale a pena. Não vale a pena. E Deus falou assim: você não me obedeceu. Esta é a razão teológica da divisão do reino, da fragilização do reino e das invasões. E que até hoje o templo destruído em 586 não é construído, está lá hoje o Domo da Rocha no lugar exato do templo de Jerusalém. E até hoje os judeus são sem templo. O nome é chamado de Palestina, porque o rei Adriano, no início do século II, deu o nome, até então era Judá. Hitler tinha uma frase, morte a Judá. Mas o Império Romano, no início do segundo século, em 1125, 135, numa revolta do judeu Bar Kokhba, acabou com a revolta, expulsou definitivamente todos os judeus da região. Eles espalharam pela Europa e deu o nome daquela região, não mais de Judá, mas do pior inimigo de Israel, que é a Filistia. E deu o nome de Filistia. O árabe, quando entrou lá, não sabia falar, falei Palestim. Aí vem a palavra Palestina hoje. Portanto, Palestina foi o nome dado pelo Império Romano em castigo à revolta do início do século II. Portanto, derrota até o dia de hoje. Há uma consequência grande, dramática para aquele que desobedece a Deus. Só que alguns pagam para ver, né? Salomão pagou para ver. Resultado, o reino rachou. O reino dividiu. Toda a glória se foi. Mas em toda justiça de Deus, em toda disciplina divina, tem sempre uma graça. Deus não retira de toda a sua mão. Eu quero terminar com esse texto da graça divina, versículo 12 e 13. Porém, não o farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que escolhi. Aqui está a graça em meio a sentença divinas. Deus nunca é uma sentença completa. Ele sempre estabelece e deixa um pouco da sua graça. Salomão, vou fazer isso, mas não será nos teus dias. E não vou tirar todo o reino, eu vou deixar um pouco para o teu filho. Aí que nós temos a nação judia. Porque se Deus não fizesse esse ato de graça, não havia nem judeu na terra hoje. Não havia. Porque até hoje o judeu está tentando resgatar as tribos. O judeu atual diz que, os judeus dizem, né, ao Estado de Israel, dizem que eles têm hoje a tribo de Dan, que descobriram na Etiópia a tribo de Dan, que tem muito claramente a tribo de Levi. O sobrenome Levi, Corrã, são judeus de origem levítica. Quando, se o templo for reconstruído, eles sabem identificar os descendentes da tribo de Levi. Mas as demais tribos se perderam, não sabe mais onde estão. Você percebeu a nossa tese? Pediu,
Recebeu, mas não usou para o propósito de Deus. Por que Deus dá a você certas coisas? Pense nisso. Qual o propósito de Deus dar certas coisas a você? A sua posição social. Por que Deus coloca você lá? Por que Deus te deu essa inteligência fora do normal? Por que Ele te colocou nesta família? Por que Ele abriu esta porta? E você vai pensar como Salomão, a qualquer custo, multiplicar isso, abandonando os caminhos de Deus, ou vai perceber o propósito e vai caminhar na direção do Senhor e não se desviar os passos do caminho de Deus. Que Deus, irmãos, nos abençoe com esta reflexão desse personagem e nos faça amadurecer acerca das, como ouvimos falar hoje com o pastor Eduardo Jorge, as decisões que tomamos. A que custo? A que custo essa sua correria pela prosperidade, pelo crescimento? A que custo? De rachar a família, de acabar com o casamento, de sair da igreja, de perder a fé? Não vale a pena. A história de Salomão nos ensina isto. Não vale a pena. Com todos os erros de Davi, eu disse vários dele a partir da decadência com Batseba, o texto recorrentemente diz, elogiando Davi, Salomão não foi como seu pai Davi, que Davi, tropegando durante a vida, ele nasceu e morreu ao lado de Deus. Com toda a dificuldade da sua vida, Davi morreu, caminhou e morreu do lado do Senhor. Salomão, o que diz o texto? Desviou-se do caminho de Deus a ponto de sacrificar a Moloque, o Deus que recebia crianças em sacrifício. Desceu muito a ladeira, desceu muito. Não se pode chamar esse homem de sábio ao final da vida dele. Deus disse, você recebeu, mas não usou. E quero finalizar com a perspectiva que nós lemos. Todo relato, escute isso, todo relato da descrição da sabedoria de Salomão, você não vê o lado espiritual. Não vê. Toda a descrição da sabedoria salomônica é só botânica, é só falar sobre madeira, é só escrever provérbio, é só para escrever cântico, mas você não vê a descrição da sabedoria usada para o lado espiritual. Portanto, na linguagem de hoje, Salomão foi inteligente, não foi sábio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele foi inteligente, não foi sábio. Muito inteligente. Tem gente muito inteligente. Faz negócio, ganha dinheiro fácil. Muda de vida rapidamente, inteligente, dá para os negócios, empreendedor. Mas a família destruída não é sábio. Não vem à igreja, não é sábio. Não anda nos caminhos de Deus, não é sábio. Não pode ser sábio homem desse, pode ser inteligente. Pode ter feito MBA na FGV, é inteligente, mas não é sábio. A que preço, no final das contas, irmãos? Quando nós estivermos no leito de morte, quem é que vem? Quem estará do seu lado? É a família, sua mulher, sua esposa. E se você caminhar como Salomão, nem isso você terá no seu leito de morte, porque você foi responsável por rachar a sua família com seu projeto megalomaníaco, como o exemplo de Salomão. Vamos orar.